Olá, bem-vindos de volta aos nossos Inov Talks. No episódio de hoje vamos continuar a conversa com a Patrícia Correia, diretora do Monte Santo Resort, no Algarve. Então, mas conta-me, nós temos tido um determinado tipo de clientes nos últimos anos e isto tem sido um desafio acompanhar a evolução do comportamento, das expectativas, da informação, não é? Porque hoje em dia, quando os clientes chegam à unidade hoteleira, bom, eles já conhecem os cantinhos todos, já sabem tudo aquilo que têm direito, já leram todos os reviews positivos e negativos que possam existir online. Fala-me um bocadinho do antes, mas muito mais agora do depois, porque houve mudanças, não é? Este Sim, desconfinamento e esta crise sanitária veio aqui levantar uma série de questões, não é? sim, nós tivemos este ano clientes muito diferentes pelo facto de aquela parte menos boa das pessoas verem notícias fez com que nós tivéssemos alguns clientes que ligavam para lá, pediam o preço e a colega dizia o preço e eles diziam, não, mas você está-se a passar? Mas o Algarve está a 15%, esse preço nem pensar. E isto é um discurso que põe qualquer recepcionista encostado, não é? Porque as pessoas não têm assim grande autonomia para fazer o preço que o cliente quer. Se aquilo que aquele cliente queria era realmente pagar o mínimo possível, era estar num hotel de 5 estrelas, mas pagar 2,5. E tivemos algumas questões dessas. Esse cliente então foi um bocadinho bully, porque efetivamente a minha colega depois mandou-lhe o e-mail com as condições da reserva, etc., a pedir do cartão de crédito e ele disse, nem pensar, o cartão de crédito, depois você pode ir às compras online com o meu cartão de crédito. Pronto. Pronto, e a colega respondeu, entende perfeitamente que não queira escrever num e-mail, ela até levou coisa mais ligeira, que não queira escrever num e-mail o seu número de cartão de crédito por razões de segurança, mas se quiser pode contactar-nos por telefone, o senhor diz-nos e nós estamos a fazer, não ficamos com registro nenhum, e o senhor fica porque ele dizia logo que nem pensar pagar com transferência bancária, isso não queria. Obviamente, nós temos que ter uma garantia do nosso lado que aquele quarto não precisa de ser vendido, né? Que já foi, Claro que sim. óbvio. Mas não, aquele cliente era muito diferente. E a resposta daquele cliente àquilo que o colega disse foi: ok, mas você sabe ler, certo? Portanto, se você sabe ler, consegue escrever o número que eu lhe estou a ditar ao telefone, na mesma fazer compras com o meu cartão de crédito. Bom, o senhor quando aluga um carro certamente tem que colocar a Não, mesma não, já do cartão de crédito, não? não. Ali era muito complicado, ele pôs a minha colega a chorar e eu, quando toco na minha equipa, ver o bicho. Portanto, toda a paz que tu estás a ver, ele pôs a miúda a chorar e aí não foi bonito. Não foi bonito porque quem está do outro lado de um balcão, quem está do outro lado de um telefone, tem que ser respeitado. Deve ser respeitado, né? A hotelaria não é bem a arte de achincalhar ninguém. Ninguém está do outro lado de um telefone ou de um balcão para ser achincalhado. Até porque eu acredito que ninguém tem o direito de o fazer. E aquele senhor achou que, por um bom desconto, podia fazê-lo. Só que não, Zélia. O Mas problema é pronto, que, clientes diferentes. certo, o Este problema ano é houve que mais clientes diferentes do que no ano normal. exatamente, e o problema é que, felizmente, nós temos uma grande oferta hoteleira, infelizmente esta crise sanitária veio criar alguns problemas e temos já algumas unidades hoteleiras um pouco preocupadas, não é? Com as taxas de ocupação Claro que deste sim, ano. mas isso não dá aos clientes o direito de denegrir Nada, ninguém, claro que de não. tentar negociar ao máximo as taxas. Desculpa, a crise é grande e nós todos precisamos de dinheiro, mas não vamos abusar. Era aí que eu queria chegar, que é, nós percebemos a preocupação financeira, vêm meses expectavelmente difíceis, mas nós também precisamos de defender um bocadinho a nossa profissão, a nossa Nossa equipa, o nosso negócio, a dignidade, nossa nossa dignidade. dignidade. Os colegas que trabalham comigo, atendam ou não atendam um cliente, né? Tem muitos que não atendem, têm que ser tratados com respeito. Não é? É tão simples que eu não percebo como é que as pessoas ainda acham que podem. Eu não percebo. Eu há uns anos Infelizmente escrevi, tive, acham. tive uma questão muito séria com um cliente que chegou ao hotel e antes de fazer check-in disse-me que tinha uma reserva da Booking e que sabia que o rating da Booking tinha um grande impacto no nosso posicionamento no próprio site e que isso dava direito a ter mais ou menos reservas. E eu disse, sim, senhor,
é verdade. E ele disse-me assim, então o que é que a senhora me dá para eu lhe dar uma crítica positiva, ao contrário de lhe dar uma crítica negativa? Aí eu fiquei a olhar para ele e disse-lhe, bem, o que é que estava a pensar? Dei-lhe ali margem, né? Deste-lhe Dei-lhe corda para ele margem. se enrolar? E ele disse-me, olha, pois eu queria fazer uns passeios aqui na costa de barco, queria fazer um jeep safari e era muito simpático se a conta do bar também ficasse por conta do hotel. Ao que eu respondo, olha, realmente nós somos muito simpáticos, mas nós não vamos fazer isso, porque aquilo que o senhor está a fazer é chantagem. Portanto, eu tenho duas questões para fazer ao senhor. O senhor vai sair sozinho ou quer que chame a GNR? E foi complicado e ele teve que sair. Porque o que ele estava a fazer era uma chantagem. Eu tinha os dados dele, obviamente ele não fez check-in, obviamente que eu falei com a Booking e enviei-lhes os dados, porque aquilo que ele fez connosco era uma, já foi há muitos anos, era uma chantagem, aquilo que ele fez connosco era uma chantagem, se fez ali podia ter feito noutro lado qualquer. A um colega meu que tivesse o azar de lhe dar aquilo que ele quisesse. O que me preocupa com essa história que nos estás a contar, apesar de estás a dizer que não é recente, é que cada vez mais o cliente final está sensibilizado para essa Tem questão, conhecimento para. tem conhecimento para, e o facto de tu teres tomado essa posição não elimina por completo o impacto que esse cliente pode ter no teu Não, rating online. não. Porque efetivamente a Booking pode e deve proteger-te enquanto parceiro, mas existem depois uma série de canais onde as reviews são livres e que não estão associadas a nenhuma reserva, como uma TripAdvisor, por exemplo, ou o Google, e uma pessoa destas pode ser muito tóxica para a modalidade hoteleira. Para já, e tu sabes disso melhor que eu, já li alguns que tu escreveste, a utilização de vários perfis da mesma pessoa, perfis falsos ou amigos a quem se possa recorrer para, pode ter um impacto desastrosíssimo. Sim, sim, sim. E isso traz reservas. Ou não traz reservas. Neste caso, não traz reservas. Isso é, os hotéis estão um bocado reféns disso. Bem, eu não digo tanto do TripAdvisor, porque está provado que 40% de todas as reviews do TripAdvisor não são verdadeiras. Portanto, ou são fabricadas por empresas do ramo que vão fazer, eu contrato-os, eles fazem boas reviews para mim e más reviews para a minha concorrência, ou então são pessoas que criam imensos perfis e que o fazem, têm tempo para fazer, fazem-no. O TripAdvisor para mim não é assim muito, pronto, é o que é. Mas é para ti que tu conheces esses Exatamente. argumentos. O consumidor final não o conhece. Epá, é a verdade, e também tens razão. E temos tido algumas questões, tanto eu como qualquer outro colega, né? A Booking defendeu-me dessa vez, mas tenho que dizer que também foi só dessa vez, porque foi muito, muito, muito grave. Essa questão foi muito, muito, muito grave. Hoje em dia, infelizmente, esta plataforma, e eu estou à vontade para dizer isto porque já lhes disse isto a eles optam por dar toda a credibilidade ao cliente sem ouvir o parceiro. O que para mim é terrível. Nós, por exemplo, há clientes que fazem... Olha, por exemplo, eu tive na Booking este ano, um cliente que estava in-house na altura do confinamento e quando nós fomos fechar a piscina do hotel, ele veio ter comigo e ele disse-me, eu quero uma compensação. Eu disse, mas eu não lhe posso dar uma compensação porque o senhor está a ter o serviço que é suposto, que é o quarto do hotel. Ele diz, mas tu estás-me a fechar facilities. Eu disse, mas não é por ordem do hotel, nem é qualquer coisa que o hotel esteja a fazer. É por ordem do governo e para a nossa saúde, sua e minha. E ele deu-nos na Booking. Isso baixou automaticamente o nosso rating. E é óbvio que eu falei com o nosso gestor de conta, mas que também não podem fazer muito porque estão um bocadinho atados, de mãos e pernas atadas. Porque é central, o cliente tem sempre razão, só que nem sempre tem razão. Quando o cliente é maldoso, e desculpem, eu sou muito da paz, mas de vez em quando há 2 ou 3 clientes que nem sempre viajam pelo melhor, não é? Como este cliente que acabei de dizer, que estava a fazer chantagem à minha colega por telefone. E não, eu sinto que muitas vezes hotéis estão um bocadinho refém daquilo que os clientes podem ou não dizer e que os clientes, sabendo disso, dizem-nos o que é que você quer que eu diga e o que é que me vai pagar. O que é que eu ganho com isso? Eu não entro nesses jogos. Mas, por exemplo, no Google, tive uma crítica, agora para te dizer que realmente a importância daquilo é muito pouca, eu tive uma crítica na Google que dizia assim, passei em frente a este hotel no outro dia,
cheirou-me mal na rua. Não recomendo. O que é que eu vou responder a isto, Zélia? Está óbvio que respondi. Na próxima vez que passar na rua, agradeço que entre, convide para um café e mostre-lhe o hotel. Vai ver que o cheiro seria provavelmente de um esgoto fora do resort. Esse é um grande problema. É que a tecnologia, as redes sociais, a própria Google, que com esta, sei lá, funcionalidade de geolocalização, está-nos sempre a bombardear com visitou não sei o quê, dê-nos o seu review, quando nós nem sequer lá estivemos, não é? Que foi provavelmente o que aconteceu com essa pessoa. Acontece imenso aqui em casa, quer dizer, eu não passo ali na rua da Telepizza e constantemente estava a perguntar o que é que eu achei da Telepizza. Portanto, aqui esta questão da geolocalização também não é 100% precisa, mas isto para dizer que o consumidor, que às vezes, tal como essa, nem sequer é um cliente do hotel, é convidado a fazer uma review sobre uma coisa que não conhece. E depois os outros, que não têm efetivamente mais nada para fazer, bora lá fazer aqui uns comentários. Se calhar, se eu fizer aqui um comentário negativo, vou receber o convitezinho para o café, ou um convitezinho para passar uma noite, porque não? Essa é a manha. E, portanto, isto é muito difícil gerir consumidores quando é tudo tão fácil, tão disponível, tão aberto e que qualquer pessoa pode fazer o que apetecer. É mais ou menos isso. E o problema é que há sempre 3 ou 4 que acreditam na voz daquele. Mas também sabes o que é que acontece? Acontece que tu respondeste da forma que respondeste, mas se calhar em 50 que ele faça, consegue uma noite no hotel ou consegue qualquer coisa. Pois, é possível, é possível. Eu não gosto de entrar nesses jogos porque acho que não é... Nem podemos. Isso é abrir uma porta muito perigosa. Mas, por exemplo, olha, hoje respondi a uma crítica no Google, em que um cliente dizia: estive neste hotel durante 5 dias e foram dos melhores que já vivi. O que tenho a dizer aos... E ele escreveu isto em inglês. O que tenho a dizer às críticas menos positivas que estão no Google é: para quem quer encontrar defeitos, vai sempre conseguir encontrá-los. E eu agradeci. Zélia, só posso agradecer, porque é uma verdade. Aqui o que também me preocupa é que, eu diria, pessoas como nós, e provavelmente como as pessoas que nos estão a ouvir, temos o discernimento de estar na página de uma unidade hoteleira, ler os comentários e perceber o que é pá, verdadeiro ou assim, não é? E eu costumo dar um exemplo caricato, mas que reflete um bocadinho a minha ideia, que é ires a uma página de um hotel rural e vês lá comentários de que havia formigas na entrada. Formigas no campo. Quem é que se lembrou de uma coisa dessas? Portanto, eu acho que maioritariamente, e quero acreditar que maioritariamente os consumidores têm o discernimento de conseguir ler e perceber o que é ou não é tão verdadeiro e também perceber se aquilo que alguém reclamou, sei lá, não tinha vista, está bem, antes de fazer a reserva, é preciso perceber qual é a estrutura do hotel, a localização, não é? E, portanto, eu quero acreditar que a maioria dos consumidores, quando faz a escolha, e isto acho que aplica-se a qualquer área de negócio, se informa e faz toma a decisão de estar a adquirir um produto que efetivamente corresponda àquilo que procura, não é? E que consegue perceber que os comentários que lá estão não fazem sentido, não é? Há alguns que não fazem sentido. Não se pode fazer um review que está muito longe da praia e quando reservou não viu que estava longe da praia, ou que estava na cidade, ou que é um produto de qualquer outro segmento. E, portanto, esses são os bons e espero que hajam cada vez mais. E, portanto, a informação é positiva, porque também nos permite escolher unidades hoteleiras que mais se enquadram àquilo que procuramos. Mas falar do que é bom é fácil, falar do que é mau é que é mais difícil, não é? E é isto que no fundo eu tentava perceber a tua visão, até porque também falaste um bocadinho aqui sobre o tema da mudança do comportamento do consumidor, no que escreveste para o famoso livro lançado recentemente, nos últimos dias, da direção hoteleira, e perceber como é que hoje em dia já gerimos aquilo que é difícil, não é? Este novo consumidor. O que é que tu achas que vai ser o novo consumidor? Para que é que nós nos temos que preparar? Porque os tempos que aí vêm são muito incertos. Eu acho sinceramente que este ano tivemos menos clientes do que o normal, não falando em nacionalidades, porque acho que não devo fazê-lo. Tivemos clientes muito diferentes, mesmo muito diferentes. Tivemos clientes que, olha, no outro dia uma senhora, e aquilo deu logo queixa, logo no check-in.
nós pensamos logo, olha, isto não vai correr bem, e não correu. E a senhora até hoje ainda me fez queixas a mim, e eu não posso dizer aquilo que nos vai na alma, porque a mãe reservou uma vila, e chegou ao check-in e disse, a minha filha chega amanhã, eu quero que ela fique alojada ao meu lado. O colega moveu o que podia e o que não podia no planning, e a menina ficou ao lado da mãe. No dia a seguir chega a menina, uma menina com 20 e tal anos com as amigas, e a primeira coisa que ela disse no check-in foi, eu quero ficar o mais longe da minha mãe possível. Resumindo e baralhando, o colega deu a volta ao planning outra vez que ela ficar no outro lado do resort, e a mãe dela veio-me dizer que a minha equipa de recepção era horrível, que não havia ao cliente, que isto, que aquilo, que o outro, que o outro. E ia ser eu a dizer à cliente isto, ia dar cabo. Foi a filha que pediu. Eu não podia fazê-lo, não é? Porque uma das nossas partes é ouvir o cliente e dar-lhe aquilo que ele precisa. Agora, dás à filha ou dás à mãe? Enfim, jogo de cintura. Esse jogo de cintura é provavelmente a característica mais essencial num diretor de hotel. Sim, tem que ser, porque todos os dias são todos diferentes uns dos outros, todos os dias são diferentes. E hoje em dia, então, com esta questão do Covid, não é? A flexibilidade, a maneira como tu adaptas todos os procedimentos, que hoje podes estar a trabalhar de uma maneira, amanhã sabes que vais trabalhar de outra, e aquilo que hoje funcionou, amanhã pode funcionar, pode não funcionar, hoje em dia é mesmo necessário. Hoje em dia a nossa atividade modifica também com uma velocidade muito grande, Zélia. Porque são os procedimentos todos do Clean and Safe, ou porque não foram bem aqueles que funcionariam melhor, ou porque é o nosso cliente que prefere de uma outra maneira, ou porque, pronto, e nós ouvimos muito o cliente, obviamente, né? temos que ouvir. Quando são os clientes a dizer, olha, se calhar, porque é a perspectiva do cliente e é muito valiosa, se calhar, se isto fosse de uma outra maneira assim, se calhar isto funcionava melhor. E nós pensamos, se calhar, olha, se calhar, porque não? Vamos lá tentar. E este ano, é o que eu farto de dizer à minha equipa e à minha administração, nós vamos parar com as alterações nos procedimentos internos para aí a 31 de dezembro. Até lá, todos os dias pode haver novidades. Sim, acho que a maior certeza que temos é que amanhã pode ser diferente. Acho que a maior certeza que temos é que amanhã vai ser diferente. Sim, é verdade. E que vai então, ser mas como é que nós vamos conseguir agora fazer este inverno? Como é que nós vamos chegar ao consumidor? Vai ser complicado. Porque tu tens um consumidor, desculpa Patrícia, mas tens um consumidor que tem receio, porque não sabe o que é que vai acontecer amanhã, não é? Tens um consumidor com receios, exigente naquilo que é o produto que procura, a segurança que procura. Como é que nós conseguimos adaptar a operação, as equipas, e conseguimos chegar a um cliente que, entre aspas, não existe, não é? Não existe uma procura. O que é que vamos fazer? É esse mesmo ponto que eu te ia dizer, Zélia, é que se não houver procura, nós não conseguimos inventar clientes. Nós podemos fazer o que quisermos e nós podemos baixar os preços, que é aquilo que toda a gente faz, porque é a maneira de reagir mais rápida que nós temos, é baixar preço. Que é muito complicado, porque depois baixar é rápido, mas subir demora muito tempo. E uma vez que tu desces, vai ser muito difícil subir, especialmente porque num destino, quando um desce em 50 ou 60 e depois aí desce o preço do destino todo. Claro. Mas eu entendo que a nível de tesouraria todos nós temos que comer, não é? E que pagar os nossos salários e as nossas coisas, e que muitas vezes é desesperante. No entanto, o que eu digo e que eu sei é que quando a procura não existe, não vale a pena nós estarmos a baixar os preços porque vamos atrair os clientes errados. E foi algo que aconteceu, de certa maneira, no Algarve todo este ano. Era aí que eu queria chegar, que é, e tentando focarmos aqui um bocadinho no consumidor, não é? No cliente, como é que nós vamos identificar qual é o cliente certo? Porque uma das premissas é termos o cliente certo, não é? Para depois pagar o preço certo. Como é que nós, com tudo isto que já falámos, da informação, das redes sociais, da informação que eles têm sobre as taxas de ocupação e sobre as contingências que existem no destino, como é que nós vamos chegar ao consumidor? Como é que vamos fazê-lo acreditar que pode vir para os nossos hotéis, que estará em segurança, que está a pagar o preço justo, para não termos situações como aquele cliente, não é? O cliente está disponível a pagar um determinado valor porque sabe que vai para um hotel com determinadas características, porque as pessoas não podem querer pagar 10 euros e ter um serviço 5 estrelas, não é? As coisas... Mas são esses os clientes que existem hoje em dia. Não estou a falar na generalidade, mas há muitos desses clientes. Felizmente ainda há os outros. Respondendo à tua pergunta, eu acho que cada hotel tem que
analisar muito bem as suas mais-valias neste período e tentar vendê-las, não é? É aquilo que eu digo aos meus alunos. Se vocês fizerem uma SWOT ao vosso próprio hotel e perceberem quais são as vossas menos-valias e as vossas mais-valias, tentar focar o vosso marketing nas vossas mais-valias, tentando que as vossas fraquezas não sejam assim não são assim tão dispostas, mostrar ao cliente final que, mesmo numa época de Covid, é muito bom vocês estarem neste hotel, porque isto, aquilo e o outro, não é? Cada um sabe o seu trabalho, não é? Óbvio. Mas foi por isso que nós fizemos o vídeo deste ano, não é? O vídeo que saiu em maio, porque nós percebemos perfeitamente que tínhamos um produto diferente, não é? O Monte Santo não é um hotel vertical com corredores, com elevadores, que os clientes hoje em dia não é? Recusam um Tenta bocadinho. evitar. Exatamente, o Monte Santo é um resort muito extenso e que o cliente pode ir do ponto A ao ponto B de carro. Nós podemos fazer as entregas de takeaway, etc., os jantares em casa, tudo isso que o cliente pode nem sequer sair da sua vila se precisar. E foi precisamente essa a perspectiva com que nós fizemos aquele vídeo. Aquele vídeo não foi nada mais do que uma ação de marketing focada para mostrar ao cliente que, ok, existe o Covid, existe esta questão, mas o Monte Santo possibilita férias em segurança por isto, aquilo, outro e outro. Não temos corredores, não temos elevadores, é extenso, podem ir para a vossa casa de carro, não precisam de passar por ninguém, não precisam de estar com ninguém. Se quiserem, até têm vilas com a sua piscina semi-privada. Portanto, evitando os aglomerados, tudo isto, foi isso que nós fizemos e é isso que aconselho todos os colegas a fazer. Depois vais ter colegas que te perguntam, epá, pois, mas e como é que eu faço isso? Porque isso requer, por um lado, conhecimento, porque é verdade, conhecimento de como é que se comunica, não é? Como é que funciona essa comunicação, e também dinheiro que, infelizmente, muitos hoteleiros não sabem muito bem como é que hão de gerir, não é? Porque perdemos a Páscoa, não é? Aquela primavera que por si só nas cidades estava, enfim, a bombar. No Algarve é a altura de começar a mexer. Não se perdeu o verão, mas foi fraquinho. Foi coxo. Não sabemos como é que vão ser os próximos meses. Como eu dizia ontem a um cliente, não vamos ter as tarifas não reembolsáveis, porque o consumidor não vai fazer uma reserva para daqui a 6 meses, porque nós não sabemos como é que vai ser o amanhã, muito menos daqui a 6 meses. E, portanto, há aqui uma preocupação financeira. E essa preocupação financeira depois influencia diretamente as decisões de investimento. Sim, claro. Essa é uma questão muito boa, mas eu tenho que dizer uma coisa. Aquele vídeo foi feito in-house. Perfeito. Eu não sabia, mas ainda bem que nós já tivemos, aquele vídeo foi feito por nós, o guião foi escrito por nós, foi um trabalho de equipa. Apenas a pessoa foi lá um cameraman filmar, não teve nada de mais produção, até as legendas foram traduzidas por nós. Portanto, quando há criatividade, Zélia... E vontade, não é? E vontade, até com telefones decentes fazem coisas mais ou menos. E não precisas de gastar, e eu sei, obviamente, não se pode pedir para um hotel que está agora a entrar na época baixa, gastar 4, 5, 6 mil euros num vídeo, porque esse dinheiro é preciso para pagar a água e a luz. Mas eu acredito que há sempre maneira de chegar aos consumidores do seu target de uma maneira em que mostra, ok, mas espera aí, vocês aí se calhar estão mal. Se vierem para cá, nós possibilitamos este e este serviço. Portanto, é uma questão de cada hotel mostrar as suas mais-valias aos seus clientes. Até porque existem algumas ferramentas que nós podemos utilizar de uma forma gratuita, digamos assim, nomeadamente as redes sociais, não é? Sim, claro. Para chegar a esses mesmos consumidores. Exatamente. É mesmo isso. Eu tenho noção de que há colegas que dizem, epá, mas agora mais-valias. Entendo que um colega que esteja a trabalhar há 15 anos no mesmo hotel já tenha uma visão cansada, como se diz na gíria, e não consiga sequer ver qual é o seu pitch de vendas, não é? Mas o facto é que, se falarem com um outro colega de um outro lado, ou de qualquer pessoa que não perceba nada de hotelaria, mas convidá-lo para fazer uma estadia, um cliente mistério, o que é que gostou mais neste hotel? Porquê é que se sente seguro aqui? A visão de alguém que não está habituado a fazer isto, mas que é, se calhar, muito mais valiosa do que... porque acrescenta, Zélia. Portanto, vamos voltar à visão do caríssimo Manuel de
parem para olhar, e foi efetivamente o conselho que ele deu, olhem para o vosso hotel e perguntem-lhe o que é que fazemos com ele, não é? Portanto, tomar aqui, como tu dizes e bem, a análise SWOT é importante e há de certeza em qualquer estrutura algo que o diferencia dos outros, não é? E, portanto, tem que ser assim, Célia, e deve ser assim. E ainda acho que ainda podemos dar mais uma sugestão, que eu acho que isto também teve a ver com uma conversa que eu tive com o Manuel, coitado, vou buscar aqui as inconfidências Tem lá uma dele. referência, portanto é ótimo. Mas quando ele nos falou da animação, e ele foi pioneiro na animação para resolver o problema que tinha com o Equador, ele foi buscar, não havia animadores na altura, não é? Nem se sabia o que era animação, e ele foi buscar a rapariga que trabalhava na tabacaria. Porque ele teve a capacidade de olhar para essa pessoa e perceber que, para aquele problema, aquela pessoa podia efetivamente ajudar. E, portanto, eu acho que podemos deixar aqui a sugestão de, se calhar, também, para além de olharem para a estrutura, olharem para as pessoas, porque pode haver uma menina no housekeeping, uma menina no pequeno almoço, possa ter aqui mais destreza tecnológica, que possa ser mais criativa e que possa contribuir para ultrapassar estes momentos que possam vir a ser um pouco mais difíceis. Reinventarem-se dentro da própria Claro, estrutura. mas isso é simplesmente aproveitar a mais-valia da equipa. Para isso é preciso conhecer bem as equipas, não é? Mas as pessoas devem estar muito atentas ao, não só que é o profissional, mas quem é a pessoa atrás daquele profissional. E não estou só a falar de um colaborador que tem lá 10 anos de casa. Por exemplo, os estagiários. Eu farto-me de aprender com eles. Eu adoro estar com eles um bocado, porque cada vez que eles começam a falar de uma visão nova, né, a visão deles, eu também me alimento disso. E eu percebo que a visão deles é muito rica e que eu posso englobar isso na nossa operação. E principalmente é diferente, não é? Porque são perspectivas diferentes e gerações diferentes, não é? Com percursos de vida diferentes. E, portanto, Exatamente. pode-se, mesmo não concordando ou não se revendo nessa postura de vida, certeza Sim, são que há coisas ali, diferentes, claro, mas sim. mas há ali qualquer coisa que pode ser usado para, em prol, não é? De uma mudança estratégica, porque o que eu acho que tem que acontecer na maioria das unidades hoteleiras agora, mas em qualquer situação de adversidade, é reinventarem-se. E o reinventarem-se não é só estruturalmente, não é remodelações, apesar de que são importantes ao longo da vida da unidade hoteleira, mas reinventarem-se não só em termos de produto, mas em termos da própria equipa e do cliente. Porque fazer promoção ou destacar a tal característica que possamos identificar na nossa análise SWOT e depois fazer a promoção para o consumidor errado... E não funciona. A par com a análise SWOT, tu tens que fazer um estudo do consumidor, tens que perceber quem é o teu consumidor e como é que ele chega até ti. E como é que nós fazemos isso? Falando com os clientes. O check-in é uma ótima oportunidade. Então o senhor fez boa viagem? Fiz, claro que sim. Então, como é que reservou o hotel? Olha, estava na Booking e vi que era o primeiro. Ah, pronto, está bem, sim senhor. Ou outro que te diz, olha, tive cá uns amigos já há 3 anos e eles disseram que isto era muito bom e agora andamos todos a ver para onde é que vínhamos e viemos para aqui. Isto porque aquilo que as pessoas dizem muitas das vezes tem muito mais conteúdo do que só as próprias palavras. É preciso é que a equipa esteja predisposta a conseguir essa informação do cliente. Este ano foi um bocadinho mais difícil e diferente, porque a tendência este ano foi mesmo last minute. Zélia, nós chegámos a ter dias tínhamos 10 entradas programadas e no final do dia tínhamos 25. Como eu te disse há pouco, que nós não temos quartos de hotel que levam meia hora a limpar. Pronto, não é? É lodo, não é? É lodo. Mas isso mostra que o consumidor já não está disponível a reservar a 6 meses, já não está disponível a fazer a parte toda do non-refundable, porque já não faz sentido, porque tudo tem que ser refundable até à hora em que ele faz o check-in, porque mesmo reservas de uma semana para a outra, os clientes cancelavam com 48 horas de antecedência, portanto, houve muitos cancelamentos, porque o mercado estava a reagir muito e havia sempre muitas ofertas de última hora, não é? De outros hotéis, e muitos clientes viam isso e então, ok, então vou cancelar neste, vou para aquilo, porque o preço é muito diferente. Se calhar a experiência também era, não é? Não sei, não estou a dizer porque não tenho acesso a esses dados, porque esses são dados que nós não conseguimos saber. O cliente que cancelou connosco, o que é que aconteceu? Isso era interessante saber, mas não conseguimos, não é? Mas pronto, mas foi um ano muito difícil, muito diferente por aí também, porque antecipar a necessidade do cliente
Antigamente nós sabíamos que os clientes alemães reservavam com um ano e meio de antecedência para ganharem o early bird discount, não é? Hoje em dia, um early bird se calhar já é um mês e meio de antecedência. E mesmo assim, Se calhar não. O risco de depois de ser uma tarifa não reembolsável e o cliente perder o valor não compensa, porque é tudo muito incerto, não é? E, portanto, o cliente prefere não arriscar a fazê-lo. Sim, os clientes hoje em dia preferem não arriscar e, olha, nós tivemos algumas questões, não é? Mesmo ao check-in, houve um cliente que nos disse, mas eu devo me ter enganado a fazer a reserva para este hotel porque eu queria um hotel vertical, de um só quarto, e vocês estão-me a dar uma casa. Mas foi isso que o senhor pagou. Pois, mas não era isto que eu queria, eu quero me ir embora. São coisas diferentes e que acontecem na hotelaria e, olha, a piada disto é a falta de rotina. Tem. Efetivamente, nós não podemos dizer que na hotelaria há dois dias iguais. Os clientes vão sendo diferentes e os problemas vão sendo diferentes, os desafios. E, portanto, efetivamente, a rotina não é não faz parte do dicionário da hotelaria. Não. Este ano, então, tivemos coisas mesmo giras. Tive um cliente que me foi reclamar, pediu para trocar de quarto, porque tinha feito check-in 3 rapazes que estavam na vila ao lado dele. Eles andavam a fazer o desplante de andar por ali na relva, em frente à mulher dele, de tronco nu. Eu fiquei assim a olhar para o senhor assim, mas desculpe, como assim? Tronco nu, mas como? Sim, de calções, você acha bem? E depois, mas isto é um resort de férias e é assim que as pessoas vão para a praia. Eu disse, pois, mas eu não estou a gostar dos olhares que a minha mulher está a dar àqueles senhores, portanto eu quero mudar de quarto. Efetivamente, quando nós às vezes erradamente dizemos já me aconteceu de tudo. Não podemos dizer isso! Nunca! Isso é pôr o universo a teste, porque ele vai dizer assim, mas com essa Toma lá conversinha, então toma lá esta. Que é para ver se gostas. Eu acho que eu tenho um carinho muito especial pela hotelaria e que eu já tive a oportunidade de partilhar contigo, sinto imensa falta. Mas quem não é da hotelaria não percebe isto, não percebe esta nossa conversa. E é mesmo muito difícil conseguirmos explicar como é que é trabalhar na hotelaria e como é que é essas imprevisibilidades que nos acontecem diariamente sem estarmos à espera. Não consegues. Eu já deixei de tentar. Pronto. Há muita gente que me diz, colegas que não são da área, me dizem, bem, olha, não percebo bem o que me estás a dizer, mas o brilho nos teus olhos diz muita coisa. É uma entrega, E é algo que nós fazemos, eu faço por amor, por isso é que não me custa, por isso é que não me cansa. E cada dia que vivo estas coisas todas estão, as boas e as outras também, são dias magníficos em que tenho a hipótese de aprender muito e de fazer as minhas pessoas felizes. Patrícia, mas aproveitando isso que acabaste de dizer, eu recordo-me ter lido algures que tu dizes que foi a profissão que te escolheu. Sim, porque eu estudei informática. Pai, eu queria ir para a banca, valha-me Deus. Como assim querias ir para a banca? Sim, eu estava a estudar informática de gestão porque eu queria ir para uma seguradora ou para a banca, porque na altura namorava com o pai das minhas filhas e ele queria ir para a banca e eu disse, olha, eu queria também ir com ele, porque achava que era interessante, eu gosto muito de números, gosto muito de números. E eu achava que para mim eu dava uma excelente gestora de sucursal de banco, ou seguradora, esse tipo de profissões. Só que felizmente a vida escolheu esta para mim e eu preferi, Sabes que não é? até isso temos um bocadinho em comum, porque eu sempre quis ser professora de matemática. Mas E acabei como diretora de hotel, portanto estás a ver, não é? Não, mas isto, olha, foi uma história muito gira, porque eu costumo dizer, na altura, quando eu tirei a carta, eu estava a estudar informática e os meus pais compraram um carro. Compraram um carro muito lindo, lindíssimo, o carro amarelo, lindo. Mas o meu pai depois disse-me assim, olha filha, agora o seguro é este valor. E eu fiquei a olhar para aquilo, aquilo é uma pipa de massa. E agora o que é que eu vou fazer à minha vida? Não sei, trabalha. Eu comecei a trabalhar num alimento que era dos meus pais, comecei a trabalhar, fazia uma perninha, olha, fazia pequenos almoços e à noite, portanto, trabalhava repartido. De manhã acordava cedinho e ia fazer os pequenos almoços, não é? Usava a minha farda horrível, mas que eu punha uma cara lindíssima e com o cabelo apanhadinho parecia uma hostess. Depois, à tarde, passava o dia inteiro na praia e às 7 da tarde ia trabalhar outra vez à fresquinha para fazer então a parte dos coveres e das sobremesas e das contas, que era a parte que me sobrava. Antes disso, tinha feito uma perninha na cozinha, onde lavava louça de vez em quando e ainda hoje me lembro do que é, usava óculos, como tu,
Lembro-me do pânico que era abrir a máquina da louça, Zélia. E ficaste com os óculos embaciados. E não via nada. E disse, mas que caraças, como é que isto é possível, não é? E hoje em dia, e digo isto aos meus alunos da hotelaria, eles não gostam muito que eu diga isto, mas eu digo, vocês têm que dar valor a todas as profissões. Não é a senhora da Copa, coitadinha, nananã. Vocês que estão a estudar para ser grandes chefes, vocês não conseguem fazer o vosso trabalho num prato sujo, está bem? Portanto, todas as profissões dentro de um hotel têm o seu devido valor. E depois fui ficando no hotel, terminei o curso de informática, mas depois comecei a pensar que queria mesmo era licenciar-me e só tinha 2 hipóteses. Ao marketing hoteleiro, que eu não achava muita piada, ou a gestão financeira. Como só tinha aquelas 2 hipóteses, vamos lá para a gestão financeira, que não gostei nada. Mas tirei o curso da mesma e com boa nota, porque eu queria fazer a licenciatura. Mas na altura já estava a trabalhar como chefe de recepção e depois fiquei como diretora comercial, fui assumindo e tornou-se a minha vida toda. Portanto, não fui eu que escolhi a hotelaria, foi a vida que me escolheu e eu estou muito grata, porque eu daria uma gestora de banca terrível. Não acredito nisso. Porque eu não consigo ver só números, Zélia. E na hotelaria tenho esta hipótese de trabalhar com pessoas e poder mimar as minhas pessoas. Já este ano estou farta de dizer isto. Posso mimar os clientes todos. Com conversa, com saber quem são, com, sabes, dar aquele serviço que muitas vezes nós não conseguimos dar e conhecer bem os clientes. Saber porque é que eles os escolheram. Mas porquê é que escolheu o Monte Santo? E é tão bom quando nós conseguimos identificar ali há aquele clique, que há alguma coisa que o cliente te diz e que tu faz-te luz. É aqui, está aqui a minha oportunidade de ganhar este cliente e de tornar o cliente fidelizado e que também vai fazer reviews positivas e vai recomendar aos amigos, não é? E que voltam, que é isso que nós queremos. E isto é possível mesmo com os clientes que estão aos berros na recepção a reclamar. Sim, acredito que sim, porque os clientes também não são... os clientes são inteligentes e percebem quando está alguém que não está a reclamar pelas razões mais corretas, não é? Os clientes também percebem, também fazem uma triagem, não é? Quando tu vais ao supermercado, sabes que a vizinha da frente está a reclamar porque alguém deu prioridade a uma grávida e tu sabes que por lei tem que dar e que aquela senhora não tem nada a reclamar porque é o mínimo que se pode fazer, não é? Isso estou a falar de experiência própria porque já me aconteceu. E tu percebes que aquela pessoa é simplesmente um ser humano um bocado frustrado. E isso não impacta a imagem que tu tens do supermercado onde estás a fazer as tuas compras. Tens toda a razão nisso que acabaste de dizer, mas eu até estava a dar o exemplo mesmo da pessoa que reclama e que, geralmente, o diretor do hotel consegue recuperar, porque no discurso da reclamação tu encontras uma oportunidade de reverter a situação e passas de um cliente não satisfeito a um cliente que te vai agradecer por lhe teres proporcionado uma experiência, um momento, o que seja, ele não se vai esquecer, efetivamente. Sim, este ano foi um bocadinho diferente nesse aspecto porque havia clientes que reclamavam só para obter vantagem. Essa foi a questão que nós tivemos. Hoje mais que os outros anos. Porque quando tu reclamas porque tu tens razão, eu, enquanto diretora do hotel, só tenho que te ouvir. E só tenho que fazer com que tu fiques o mais satisfeita possível, ok? Tenho que justificar se achar que devo, tenho que perceber o que é que se passou, tenho que ir à procura da origem e resolvê-la, não só a origem do problema, mas repor a confiança no consumidor, e isso é mais fácil fazer quando a reclamação é verídica. Claro. Quando não é, quando é assim uma coisa do diz que não disse, que o outro que assim, que assado, que enfim. Ontem eu, por exemplo, tive uma cliente a reclamar-me, a senhora estava, para já, eu fiquei assim um bocado triste, não vou dizer triste, mas a pensar como é que as pessoas às vezes falam sem saber. Estava-me a reclamar porque não gostou da figura do meu recepcionista. E eu começo a pensar, ela estava-me a dizer, pois, aquele rapaz de triste figura. E eu começo a pensar, mas os recepcionistas, para serem bons profissionais, não têm que ser todos óbvios padrões. Não têm. Têm que ser boas pessoas, têm que ser bons profissionais, têm que ouvir o cliente e têm que ter o people skills necessário para fazer o seu trabalho da melhor maneira. Claro. O facto de ser gordo, magro, alto, baixo, bem parecido, menos bem parecido, importa zero. Mas aquela senhora estava a ridicularizar. E esta foi uma questão que
Mas tu achas que esse tipo de atitudes, essa e todas as outras que já aqui abordámos e outras tantas que conhecemos, Tantas. tu achas que é uma normalidade atual? Sempre foi assim? Vai melhorar? Vai piorar? Porque isto Não. vai criar imensos desafios, não é? À gestão e às próprias equipas. Sim, sim, sim. Eu acho que não. Eu acho que foi este ano. Este ano foi diferente em tudo. E eu acho que o facto das pessoas estarem confinadas mexeu muito com a energia das próprias pessoas. E nós temos clientes a chegar que se vê que estão um bocado revoltados e que estão estressados, e se o stress gera muito, este ano acusa mais ainda. E isso, aliado ao facto de haver sempre um ou outro chico esperto que, por forma disto, é porque assim, quando tu tens muita procura, um cliente é um cliente no meio de 1000. Mas numa altura em que estamos a 15%, como o outro bem dizia, se calhar ele é um em 150. E por estar no hotel, ele acha que tem direito àquilo que pagou e a 3 vezes mais. Não é fácil, Zélia, não tenho uma fórmula mágica para te dizer como é que nós gerimos isto. Tenho que dizer, pá, tem que ser gerido com paninhos quentes para ambos os lados, porque aquilo que nós não queremos é clientes irritados no hall de entrada, mas não podemos ceder a quaisquer que sejam as. Não consigo ter uma melhor frase do que ameaças e chantagens por parte de clientes, não é? Pá, já lá vai o tempo em que os clientes diziam, quer dizer, se calhar não vai, porque este ano aconteceu isso várias vezes. Do you know what TripAdvisor is? Eu acho que esse é o grande desafio. E não sei se. Olha, eu tive um colega em Nova York, nos Hamptons, portanto, na parte de praia, que um cliente não gostou da maneira como estava, da localização do quarto, e ele estava cheio. Ele disse-me, Patrícia, eu não conseguia meter aquele cliente em mais lado nenhum, e disse-lhe isso mesmo. Ele disse, eu não quero saber, eu vou-te fazer um spam à tua conta do Google, porque tenho vários perfis e tenho muitos amigos. Epá, o que é que o meu colega dizia? Se ele não podia mudar o cliente, ele tentou da melhor maneira, não conseguiu. E o cliente realmente fez. E baixou-lhe o rating. Isto são os novos desafios com que vamos ter que aprender a lidar. Eu acho que sim. E não há, e o pior disto tudo é que, tendo em conta que somos todos humanos, não é preto nem branco, são muitos tons de cinzento. E a fórmula que tu utilizas para lidar com uns pode ser completamente diferente da forma que resulta com outros. Portanto, é preciso saber gerir mesmo o cliente e analisar ali um bocadinho. É isso. Vamos ter que fazer um esforço. Eu acho que primeiro vamos ter que mudar o nosso mindset, não é? de gestão. E isso aplica-se, como eu referi há pouco, não só ao produto, mas às pessoas e depois também ao consumidor a quem nós queremos chegar. E não adianta tentarmos chegarmos a todos. Porque... Não, porque esse é o erro maior. Porque quando tu baixas um preço, por exemplo, vou falar da parte de baixa de preço. Quando o hotel de 5 estrelas vai baixar um preço, o que é que vai conseguir fazer? Vai atrair clientes que são normalmente de 4 estrelas. E que, indo para um 5 estrelas, tem uma expectativa de serviço completamente diferente da realidade, porque é a realidade que ele vê em filmes e que não faz sentido nem bate certo com os serviços que nós prestamos, que apesar de serem de 5 estrelas, não é? 5 estrelas têm muitos degraus, não é? Tu vais ver um Ritz-Carlton e não podes comparar com o Monte Santo. Claro. E são coisas normais para quem viaja. Mas por isso é que existem segmentos, não é? Lá está. E para quem viaja para 4 estrelas, que consegue ir para um de 5 com uma flash sale ou com uma Odisseias ou com uma... qualquer tipo de flash sale destas novas que andam por aí, se vamos conseguir atrair os clientes errados, pode acontecer coisas como já me aconteceram, que é clientes não sabem como se comportar e vão de chinelos para o pequeno almoço e de roubo, por exemplo. Ou levam as crianças... eu adoro crianças e tu sabes, por favor, eu não sei quem está desse lado, portanto não me levem a mal, eu adoro crianças. E é verdade, eu assino por baixo, ela adora crianças. Tenho 2 e tenho um sobrinho lindo, maravilhoso, portanto, eu adoro crianças. Mas aqueles pais que chegam ao restaurante e o restaurante passa a ser todo deles, porque põem os miúdos a brincar no chão com os carrinhos e com os tablets em altos berros e não percebem que estão clientes ao lado a tentar usufruir das férias, da gastronomia, de um bom vinho, percebes? Não claro, são, tu atraindo o cliente errado, tu consegues dar cabo da experiência do cliente certo. E é isso que muitas vezes nós temos que ter noção. Às vezes não há outra hipótese, Elia.
Às vezes, como este ano, não há outra hipótese, porque nós, como diretores do hotel, temos que fazer o possível e o impossível para salvar a nossa operação. E este ano foi um ano de baixar preços. E toda a gente fez, uns mais do que outros. Toda a gente atraiu clientes que não eram seus. E toda a gente teve questões destas. Mas isto é o que se passa quando tu vais buscar um preço mais barato, porque o operador fez, o operador A, B ou C prometeu-te isto, aquilo e o outro, fazendo o seu trabalho, obviamente não desfazendo, tu sabes perfeitamente que aqueles clientes que vão entrar dentro da porta podem não saber, podem ter uma expectativa muito grande. Eu tive uma cliente uma vez que me perguntou a que horas é que o rapaz da recepção ia buscá-lo à casa para o levar à praia. O que é que isto te diz? Então, se calhar vamos sugerir aos nossos colegas que aproveitem os tempos de menos movimento que se avizinham e que repensem, se reinventem e que tentem quando isto tudo passar, porque acreditamos que vai passar e esperemos que em breve, não é? Todos nós estamos à espera que Sim. 2021 seja drasticamente melhor que 2020. Não gosto nada dessa palavra. Pronto, vamos reformular. Seja muito melhor. Muito melhor. Espetacularmente melhor que 2020. Exatamente, olha. E portanto que estejam preparados, não é? Porque efetivamente não há muito que se possa fazer no período que se avizinha, não é? Se não há voos, se não há procura, se há restrições, infelizmente não há muito que se possa fazer. Aproveitem as oportunidades que surgirem. Obviamente que não vamos cruzar os braços, vamos tentar continuar a lutar. Não se trata disso. Olha, eu tenho, desculpa interromper-te, mas tenho mesmo de te contar isto. Eu tenho muitas referências como diretores de hotel. Sabes, há muita gente que me inspira e há muita gente que eu dizia, pá, eu quando crescer quero ser como aquela pessoa, né? O grande Francisco Moser, o meu querido amigo, e o meu querido Dinis Pires, que é uma pessoa de quem gosto muito, que é meu colega, e o Dinis diz-me assim, nós, como diretores de hotel, nós temos muitos colegas que estão sempre muito ocupados. Mas tu tens de ter noção de uma coisa, há pelo menos 1 hora por dia que tu tens que tirar para não fazer nada, a não ser olhar para a tua operação pelos olhos de um cliente e pensar na tua estratégia, como é que tu estás a gerir o hotel, como é que tu estás a operar, quais são as inovações que tu consegues fazer, ouvir um bocadinho do feedback que o cliente trouxe, aquele feedback que tu achaste que era mesmo positivo e de como é que tu vais pôr isso em prol do teu hotel. 1 hora por dia tu tens que ter essa disponibilidade. E isto é algo que ele mencionou, que eu não faço sempre, mas que faço muitas vezes, mas eu acho que é um grande exemplo, ele é um grande exemplo, e eu acho que hoje em dia, especialmente neste próximo inverno, vamos ter todos muito tempo para fazer, e isso não é tempo perdido, pelo contrário, Zélia, é tempo que pode ser muito bem aproveitado para começarmos este 2021 de uma maneira muito melhor. Era exatamente aí que eu queria chegar. Desde muito cedo que eu aprendi que passar todos os dias no mesmo sítio, nós não vemos que o quadro está torto, não é? Precisamos de nos afastar para conseguir ver que o quadro está torto e conseguir colocá-lo no sítio, e acho que é importante a pessoa parar essa hora e pensar e olhar para tudo aquilo que é o seu negócio nas mais diversas vertentes e reinventar-se. Verdade, sim. Mas aí já levas balanço. É verdade, é verdade. Já estás preparado para quando surgir a oportunidade, já não é? levas balanço, já tens ideias, já tens tudo preparado. Assim que houver clientes, tu começas a correr. Sem dúvida, correr atrás do prejuízo, não é? É isso. Patrícia, foi um prazer. Já passou. Já passou, passou e como já prevíamos, há sempre muita coisa para falar, há sempre muita história. Tu tens muito a dar à hotelaria e eu acho que és um exemplo para muitos diretores de hotel que estão meio desmotivados. Tínhamos acabado de sair de anos de crise e que estávamos finalmente a respirar e a viver o que a hotelaria tem de bom e levámos agora uma chapada, pronto. E eu acho que as pessoas têm que efetivamente inspirar-se e acreditar que bom, vai ficar tudo bem. E é um prazer, Patrícia, receber-te. Continua com esse sorriso que as pessoas não estão a ver, mas que é maravilhoso. E acho que ainda tens muito a dar-nos. Olha, eu agradeço, até fico emocionada com as tuas palavras, porque realmente, olha, é um prazer partilhar, sabes que para mim, partilhar conhecimento é tão natural como beber água.
partilhar e receber, porque eu acredito que a nossa vida é uma dádiva. Tu estás sempre a receber e tu estás sempre a partilhar. E já que é para isso, ao menos que o façamos em prol do bem geral, do bem-estar geral, não é? E quanto mais dás, tu mais recebes. Eu acho que tem mesmo que ser assim, a vida é uma partida. Eu agradeço imenso este convite, foi um gosto, eu tive um gosto muito grande. E pronto, olha, Zélia, tu deste lado, sempre que precisares de alguma coisa, e se tiver alguém desse lado que precise de mim, sabe onde me encontrar e cá estarei para dar o meu melhor, não é? Como diretora do hotel ou simplesmente como alguém que ouve. Porque eu acho que faz falta para crescermos enquanto profissionais. Eu acho que faz muita falta nós ouvirmos aquilo que os nossos colegas passam. Eu tenho uma network muito forte a nível internacional e às vezes eu falo com os meus colegas sobre isto e aquilo, achando que estou sozinha, só que não, Zélia. Noutras partes do mundo eles estão a viver igual, a mesma coisa com as questões com os clientes, isto e aquilo. O que é que isso me diz? A mim alivia-me e motiva-me porque, ok, se estão a passar é porque não é só connosco. Mas é aquele comfort feeling, estás a perceber? Isso que tu acabaste de escrever acho que a minha máxima para esta iniciativa que a IT Base decidiu desenvolver. É nós mostrarmos aos outros que não estão sozinhos, que existem mais pessoas com o mesmo tipo de desafios e de dificuldades e também de sucessos. E é necessário, é muito necessário. Portanto, olha, agradeço Muito de obrigada. coração o convite. Nós é que te agradecemos. Bom, chegamos assim ao final desta conversa com a Patrícia. Espero que concordem comigo. Foi uma conversa muito rica, generosa e cheia de boa energia. Energia esta que a Patrícia faz questão de partilhar nas suas redes sociais. Faça como eu e acompanhe-a. Na próxima quarta-feira, a minha convidada será também um regresso da nossa primeira temporada, uma cara bem conhecida do setor e que nos irá falar do que a era digital trouxe de novo, de diferente e de melhor à hotelaria. Terei comigo Carla Costa, diretora ibérica da The Edge, e deixo desde já o convite para se juntar a nós. Até lá, acompanhe-nos através do Instagram, em @inovetalks. Obrigado por estar desse lado. Até ao próximo episódio.